Viajar à França durante a crise do Covid-19 é sobre isso que eu vou falar hoje, principalmente sobre as exigências, os documentos, o passe sanitário, o que é que você precisa no dia de hoje para realizar seu sonho de viajar à França com tranquilidade, com segurança. Se você não me conhece, eu sou Roberta, je suis brésilienne. Eu sou brasileira, eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês e eu moro aqui na França já faz alguns anos. Esse canal aqui também pertence a Emile, meu marido que é francês, mas hoje quem vai fazer esse vídeo unicamente, totalmente, sou eu. É um papo aqui entre a gente e se você ainda não está inscrito, não está inscrita no canal, não esqueça de se inscrever para você não perder nenhum vídeo. Aqui é o canal do francês da vida real e como eu vou mostrar hoje também da vida real mesmo, porque até de documento a gente vai falar hoje, certo? Então, como foi que surgiu a ideia de fazer esse vídeo um pouco diferente do que a gente tem aqui no canal? A ideia veio porque a gente foi ao Brasil recentemente, em junho de 2021, certo? A gente saiu daqui de Rennes, que é a cidade onde a gente mora, aqui na Bretanha, na França, e a gente foi para Recife. E a gente voltou de Brasília, porque eu tenho família em Brasília também, não só em Recife. A gente voltou de Brasília para Rennes em agosto de 2021. E a gente mostrou lá no Instagram da gente quais foram os procedimentos, quais foram os documentos que pediram para a gente em cada etapa da viagem, da saída de Brasília até a chegada a Rennes. E foi muita pergunta, mas muita pergunta que a gente recebeu lá no Instagram e a gente decidiu fazer esse vídeo aqui compilando as principais informações para quem quer viajar à França em breve, certo? Só para lembrar aqui, se você não está inscrito, se você não segue a gente lá no Instagram, segue a gente, tem muitas dicas rápidas de francês da vida real. A gente fala também do nosso cotidiano aqui na França nos stories, então segue a gente, é @afrancesados, tá? Então vamos lá, o controle dos nossos documentos pessoalmente, o que foi que controlaram principalmente meu e de Emila. Como eu já falei, eu moro aqui na França, eu sou residente na França e eu me vacinei aqui na França. Eu e Emile, nós somos vacinados aqui na França, certo? Mas aqui a gente não vai falar só disso, a gente vai falar de vários outros casos que talvez seja o seu, certo? O controle que fizeram nosso foi controlar os nossos documentos no check-in da Gol em Brasília, porque a gente comprou a passagem inteira de uma vez só. A gente comprou tudo no site da Air France, então foi Brasília, Guarulhos, Guarulhos, Paris, Charles de Gaulle. Então, primeiro checaram no check-in da Gol, antes da gente entrar no voo Brasília, Guarulhos, checaram o nosso passaporte, checaram o meu visto de residência e checaram também o nosso comprovante de vacinação, o nosso passe sanitário. No embarque em Guarulhos, pediram novamente as mesmas documentações. Na saída do avião em Paris, pediram novamente os mesmos documentos. A gente saiu da ponte do avião antes mesmo de entrar no aeroporto Charles de Gaulle em Paris. Tinha lá a polícia francesa, a polícia civil, pedindo todos os documentos. Depois a gente teve que entregar um formulário depois que a gente passou desse controle da polícia. Depois teve o controle de passaporte normal e depois teve a aduana. Do que é que eu vou falar aqui nesse vídeo? Principalmente dessas etapas aqui que foram acrescentadas no controle da viagem, acrescentadas devido ao coronavírus, certo? O que não tem a ver com o coronavírus, eu vou falar muito rápido ou não vou falar, porque é o que está de praxe. Eu vou falar aqui o que é que mudou recentemente, o que é que você precisa mostrar em relação ao coronavírus, se você quer viajar à França, certo? Desde o dia 9 de junho de 2021, houve a reabertura das fronteiras da França e as exigências de entrada atualmente variam segundo o país de origem do viajante e a vacinação do viajante. Então, primeiro eu vou explicar o que é isso de país de origem do viajante, que existe agora uma classificação aqui na França, certo? Uma classificação por país. Nós temos os países verdes, os países laranjas e os países vermelhos. Eu já vou falar em qual deles o Brasil está. Então, vamos lá. O que são os países verdes? Eu coloquei aqui em francês, vai ter muita informação em francês aqui, porque foi tirado diretamente do site do governo francês. Inclusive, eu coloquei a fonte aqui, tá? Gouvernement.fr, que é o site oficial do governo francês e que eu recomendo que você
se você quer viajar à França, que você sempre esteja se informando desse site. Diariamente vai lá e olha se mudou alguma coisa, porque a gente sabe, a gente está numa situação muito incerta, então as coisas mudam com certa frequência, certo? Inclusive, às vezes até para melhor, diminuindo a quantidade de documentação que a gente precisa mostrar, como aconteceu recentemente. Então, o que são os países verdes? São os países em que o governo francês considera que não há circulação ativa do vírus. Os países laranja são os países em que há uma circulação ativa do vírus em proporções dominadas, está tudo dominado. Então, assim, não está desesperadora a situação. Nos países vermelhos, há uma circulação ativa do vírus ou existe a presença de variantes preocupantes, novas variantes do coronavírus, certo? Então, isso aqui foi a classificação que o governo francês fez, tanto para facilitar a forma deles fazerem o controle, quanto facilitar os viajantes saberem quais são os documentos. Porque imagina se fosse, cada país tivesse a sua regra, fica mais fácil se a gente classificar, né? Então, o Brasil está na lista como país vermelho. Para quem mora na União Europeia, geralmente a maior parte dos países está dentro da área verde, tá? Países verdes. Pode ver aqui, país verde, estados membros da União Europeia. Então, se você mora na União Europeia, se você é português, se você é portuguesa, você está classificado como país verde. Então, a entrada e a saída da França, ela é muito mais simples, tá? Como o Brasil está na lista como país vermelho, e eu sei que a maior parte das pessoas que seguem a gente aqui no YouTube, que são inscritos aqui no canal e que também seguem a gente no Instagram, são do Brasil, são brasileiros, brasileiras, a gente vai falar das exigências, que são as exigências mais chatinhas, mais complicadinhas, para os países vermelhos. Eu vou desmistificar isso aqui para você ver que você pode ter as documentações e você pode sim viajar à França, realizar seu sonho de viajar à França. Vamos lá, tentar descomplicar isso aqui. A gente já viu que varia segundo o país de origem, tá? Então, a gente vai falar mais especificamente aqui das exigências para os países vermelhos, como é o caso do Brasil. E varia também a exigência de entrada segundo a situação da vacinação do viajante. Então, tá, Brasil é país vermelho. Quais são exatamente as exigências de entrada? Quem pode entrar? Eu posso entrar? Eu não posso? Quais são os documentos a apresentar? A gente vai começar a ver isso nos detalhes agora. Então, eu tirei aqui uma captura de tela das exigências de entrada na França para pessoas provenientes de um país considerado como vermelho pelo governo francês. E a gente vai ver cada uma dessas exigências agora, certo? Vamos lá, a gente vai começar para exigências para pessoas vacinadas, que é a primeira parte aqui desse quadrinho, certo? Quais são exatamente as exigências para pessoas vacinadas e também quais são as vacinas aceitas. Então vamos lá. A gente recebeu lá no Instagram qual é a vacina que querem para entrar no país. Não é a vacina que querem, é a vacina que exigem. Se você não tiver uma das vacinas listadas aqui nesse documento, você pode ver. Eu tirei a listinha daqui de baixo, certo? Se você não tiver uma dessas vacinas, você vai precisar seguir as exigências de pessoas não vacinadas, certo? Para quem está vacinado com uma dessas vacinas aqui, Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen, você vai seguir as exigências das pessoas vacinadas, certo? Se você não é vacinado ou você é vacinado com uma vacina que não está aqui nessa lista, você vai precisar cumprir as exigências que a gente vai falar mais tarde para pessoas consideradas como não vacinadas na França. Aqui, uma dúvida que entra, obviamente, a gente recebeu dezenas de mensagens sobre esse assunto. Quem tomou Coronavac não pode entrar na França? Não liberaram para entrar na Europa? No momento atual que eu estou filmando esse vídeo, quem tomou Coronavac, como eu já falei, não é considerado como tendo um esquema vacinal completo pelo governo francês. Isso significa que você deve seguir as exigências de entrada para os não vacinados, certo? E o que é o tal do esquema vacinal completo? Já eu vou falar sobre isso. Então, aqui começou também a questão da frustração, não estão aceitando o Coronavac. Qual é a previsão, qual é a expectativa de aceitação dos brasileiros vacinados com Coronavac? Infelizmente, eu não sei dar essa resposta, certo? Eu trouxe aqui para vocês, para quem está vacinado de Coronavac, para quem quer mais informação sobre esse assunto,
o site da Autoridade Europeia de Medicamentos, que é quem está fazendo a análise das vacinas e é quem valida ou não as vacinas para serem aceitas para a entrada na Europa. Então, o site é ema.europa.eu. EMA não é um animal, é essa autoridade, certo? E a análise da Sinovac começou a ser feita por essa autoridade aqui no dia 4 de maio de 2021, só que não há previsão de quando vai haver uma conclusão. Eu pesquisei, eu cavuquei lá dentro do site, eu fui atrás das notícias aqui na França e não achei nenhuma informação. Se alguém tivesse informação, coloca aqui nos comentários do vídeo, coloca, claro, a fonte, onde foi uma fonte oficial onde você achou essa informação para ajudar as pessoas que estão querendo encontrar essa resposta, certo? Então, primeira coisa que a gente está vendo aqui, essa primeira parte aqui, tá? São as exigências para as pessoas vacinadas. Então, a primeira coisa que a gente vê que os vacinados precisam mostrar é o quê? A prova de vacinação. A prova de vacinação. E aqui está escrito com as vacinas reconhecidas pelo EMA, tá? Que eu já falei, que é a autoridade de medicação, que é a autoridade de validação de medicação aqui na Europa. De novo, aqui o asterisco que a gente já falou, mas é sempre bom lembrar. As vacinas reconhecidas para entrar na França é Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson. Por enquanto, só essas. Então, o que é essa prova de vacinação? Aqui, de novo, a fonte gouvernement.fr. Para você entrar, você precisa provar que você fez a realização do esquema vacinal completo. O que danado é esquema vacinal completo? É de que se passaram 7 dias corridos depois da segunda injeção das vacinas com 2 injeções, que é Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Ou que se passaram pelo menos 4 semanas depois da injeção para as vacinas com injeção única, que é a Janssen ou Johnson Johnson. Ou que se passaram 7 dias corridos depois da injeção única para pessoas que tiveram um antecedente de Covid-19 e que precisam de uma só vacina, segundo o governo francês. Isso aqui é copia e cola do site do governo, tá? gouvernement.fr. Então, se você se vacinou de Pfizer há 5 dias atrás, você não vai poder viajar à França. Você precisa esperar mais 2 dias, completar 7 dias completos depois da segunda injeção, certo? Então, para ter o comprovante de vacina exigido aqui, prova de vacina, precisa ser o esquema completo, como eu acabei de explicar, certo? E aqui a pergunta é, como conseguir o passe sanitário? Porque a questão também é, como é que eu faço para provar a minha vacina? Eu tô com o esquema vacinal completo, eu posso simplesmente chegar lá com o meu cartãozinho de vacina escrito à mão, eu tenho que pegar o cartãozinho do SUS. Como é que eu faço para provar minha vacina? O ideal é você fazer o passe sanitário. O passe sanitário é a prova de vacina aqui na França, que foi recentemente liberado para turistas, certo? Então você pode ter como turista, mesmo que você não resida na França, ou mesmo que você esteja chegando na França para estudar, para trabalhar, você pode tirar o seu passe sanitário para viajar e para continuar usando ele aqui. O que é necessário para você tirar o seu passe sanitário? Você precisa ter mais de 18 anos, isso é hoje, porque em breve isso vai mudar para abarcar também os menores, já já eu vou falar sobre isso. Você precisa ter mais de 18 anos, estar com o esquema vacinal completo, com uma das vacinas aceitas na França e ter sido vacinado fora da União Europeia. Se você se vacinou no Brasil, você entra nessa possibilidade de pegar o seu passe sanitaire fora da França, certo? Que é válido aqui dentro da França. Então, o que é que você precisa fazer para pegar o seu passe sanitaire? Eu já coloquei a fonte aqui. A fonte é br.ambafrance.org. Anota aí, porque você vai precisar entrar neste site para ver, para pegar os formulários também para você enviar para o seu pedido de passe sanitaire, certo? Isso aqui é o site da Embaixada Francesa em Brasília, de onde eu tirei essas informações aqui. Então, você vai precisar enviar um e-mail para este endereço de e-mail aqui, area3.covid-passe@diplomatie.gouv.fr. Anota isso aí também. O título do seu e-mail precisa ser país de residência / seu sobrenome,
seu nome barra a data de entrada prevista na França. Por exemplo, Brésil, que é o nome do nosso país em francês, barra, peguei um nome aleatório que eu criei aqui na minha cabeça, Melo Fernandes Júlia, então primeiro o sobrenome, depois o nome, barra a data de entrada. Vamos supor que essa Júlia está querendo entrar na França no dia 10 de setembro, vai ser 10-09-2021. Você vai enviar dentro desse e-mail em PDF, em JPEG ou em PNG o certificado de vacina segundo as regras do país de residência, comprovando a vacinação completa. Então, se você tem o seu cartão do SUS lá, que é o SUS Conecta, eu acho o nome, não tenho certeza, que tem o seu QR Code, que é o que eu aceito no Brasil, você vai enviar este documento no e-mail. Passaporte válido, passagens de avião de ida e volta e o formulário de pedido completo. Ah, mas onde é que eu pego esse formulário? Aqui nesse site, br.ambafrance.org. É lá que você vai ver isso. E eu coloquei aqui, como eu sou boazinha demais, incrível e maravilhosa, eu coloquei até o site completo para você anotar que você vai cair direto nesta informação sobre o passe sanitaire, sobre o passe sanitário, que é lá que vai ter os links também do formulário que você precisa preencher para mandar nesse e-mail que eu acabei de falar, tá? Então, anota aqui esse site para você entrar e fazer o seu pedido de passe sanitaire. No final aqui do vídeo eu vou falar porque o passe sanitaire é tão importante aqui na França e por que é que você precisa tirar o seu passe sanitaire. Então, anota esse site, é muito importante você ter ele em mãos, certo? Que é o site da Embaixada Francesa em Brasília, especificamente sobre passe sanitaire. Então, vamos lá, o que mais? Já vimos a prova de vacinação, o que é mais que é exigido? Motif impérieux, que é motivo de força maior, não para os vacinados, tá? Tem uma prova de vacina, motif impérieux, não preciso. Teste antes do embarque, não preciso. Teste na chegada na França, não preciso. Quarentena, não preciso. Ou seja, se você está com o esquema vacinal completo, se você tirou o seu passe sanitaire, como eu já falei, mandando aquele e-mailzinho, com as vacinas que são aceitas na França, a única exigência que você precisa para entrar na França é ter a vacinação completa e um comprovante válido de vacina. Ou seja, simples assim, não precisa de mais nada disso. Aí aqui chegou essa pergunta. Já estou vacinada, para viajar a passeio, vou ter que cumprir a quarentena? Como eu já falei, não. A única exigência é apresentar o comprovante válido de vacina, idealmente o passe sanitaire, que eu já vou falar mais tarde e vai ser muito útil para você aqui na França. Além disso, você vai receber no avião um formulário para você preencher os seus dados e para você declarar que você não teve sintomas recentemente e nem teve contato com uma pessoa que testou positivo para o Covid. Esse formulário você vai entregar, como eu já falei, como aconteceu comigo. Você sai do avião, existe o controle dos documentos pela polícia e logo depois você vai entregar esse formulário para os policiais, certo? Isso aqui é óbvio, é que os documentos básicos de viagem que sempre foram exigidos devem ser apresentados, como o seu passaporte válido e outros documentos exigidos de acordo com o seu caso. No meu caso, eu sou residente na França, eu tive que mostrar a minha carteira de residência. Uma pessoa que tem um visto de longo prazo, um estudante que está entrando na França como estudante, precisa apresentar o visto, certo? E para quem vai passar menos de 90 dias, turistas no Brasil continuam sem precisar ter um visto. Então, é só o passaporte válido e outras exigências. Às vezes pedem justificativa de dinheiro, que você tem um valor específico para gastar durante o seu período na França. Pedem também comprovante de alojamento, hotel, reserva de hotel, o que é que seja. Procure isso no site da Embaixada Francesa para saber exatamente quais são os documentos fora do Covid que você precisa, segundo o seu caso, certo? Gustavo perguntou: acha que até maio do ano que vem será possível estar entrando vacinado para turismo? Hoje já é possível entrar como turista vacinado. Você não precisa esperar maio de 2022 para viajar na França. Hoje você já pode vir com tudo isso que eu já falei aqui nesse vídeo, tá, Gustavo? Então, seu sonho de viajar à França pode virar realidade em breve. Outra pergunta aqui agora da Isabela. A Europa está vacinando crianças? Ela fez duas perguntas. Primeira pergunta, a resposta é sim, a França está vacinando os menores de idade de 12 a 17 anos no momento de gravação
desse vídeo. A outra pergunta dela foi: será que exigiriam de crianças brasileiras ser vacinado, ter o passaporte sanitário? A resposta está no quadrinho que eu mandei. E aqui é um zoom dele, tá? Aqui está escrito: Les mesures appliquées aux adultes vaccinés s'étendent dans les mêmes conditions aux mineurs les acompanhant, qu'ils soient vaccinés ou não. As medidas aplicadas aos adultos vacinados se estendem nas mesmas condições aos menores que os acompanham, que eles sejam vacinados ou não. Então, se eu sou mãe de uma criança vacinada e eu tenho o meu passaporte sanitário, isso vai se aplicar ao meu filho também. O passaporte sanitário se aplica também ao meu filho, ele pode entrar na França. É isso que eu entendo desta parte aqui, isso aqui é a minha interpretação, tá? Que se o seu filho não está vacinado, mas você está, ele pode ir à França com você. Só que muita, muita, muita atenção. Em breve, essa exigência vai mudar, certo? Por quê? Porque a França está avançando na vacinação das crianças entre 12 e 17 anos, dos adolescentes entre 12 e 17 anos. Então, a obrigação do passe sanitário para as pessoas entre 12 e 17 anos, no momento, não existe, no momento de gravação desse vídeo. Mas a previsão é que a partir do dia 30 de agosto, o passe sanitário se estenda para as crianças e adolescentes. Isso aqui foi tirado também do site do governo francês. Eu vi em outros lugares o dia 30 de setembro. Eu estou trazendo a data dia 30 de agosto porque é a mais próxima. Se isso mudar, vocês já estão avisados e avisadas. Então é sempre importante estar se informando nos sites oficiais para ver essas mudanças e não acabar tendo um problema na entrada na França. Ou não acabar pegando milhares de documentações que não são necessárias, né, no momento da sua saída. Aí agora não sou vacinado ou me vacinei com uma vacina que não foi validada pela Agência Europeia de Medicamentos. E agora, o que eu vou fazer? Não posso entrar na França? A Roberta só está falando dos vacinados com essas vacinas aí que foram aceitas na França? Não, você pode entrar na França sim e este vai entrar agora nas exigências exatas para quem não está vacinado ou para quem se vacinou, por exemplo, com a Coronavac, tá? Que é exatamente o que está nessa segunda parte do quadrinho, tirado também do site gouvernement.fr, tá? A gente vê aqui, prova de vacina, je ne suis pas vacciné. Eu não sou vacinado, eu não sou vacinada. O que é que você precisa provar? Primeira coisa que você vai precisar provar aqui é um motif impérieux. É um motivo de força maior, ou seja, você não pode entrar para turismo de forma totalmente aberta na França, como é o caso dos vacinados, que podem vir simplesmente porque querem vir, porque querem passear na França, certo? Então, se você não é vacinado ou está vacinado com uma vacina que ainda não é aceita aqui na França, você precisa provar um motivo de força maior. E o que são esses motivos de força maior na data de hoje? Na data de hoje, pode ver, eu faço copiar e colar para vocês verem que eu não estou inventando da minha cabeça, tá? Eu dividi em duas partes. Aqui estão os motivos para quem quer entrar na França saindo de um país vermelho, como o Brasil. Primeiro, se você é de nacionalidade francesa, ou se você é casado, concubino ou paxado com um francês, ou se você é filho de francês, tá? Criança, menor de idade, dependente de um pai ou de uma mãe francesa, certo? Marié, casado, paxé, que eu falei paxado, é união estável, e concubino, que eles chamam, são pessoas que têm um regime de união estável, certo? Mas que não tem um contrato. Você precisa provar que você mora com aquela pessoa há alguns anos, e isso entra no regime de concubino. Pessoas que têm nacionalidade da União Europeia ou assimilado, e também o seu conjoint, certo? Conjoint, que é marido, esposa ou a pessoa que tem um contrato de união estável ou união estável, de fato, assim como suas crianças e que tenham sua residência principal na França. Pessoas que residam na França de nacionalidade europeia, mas residam na França. Aqui, pessoas que tenham nacionalidade de um país terceiro, ou seja, nem francês, nem da União Europeia, que tenham um titre de séjour, que é uma carta de residência, um visto de longa duração. Por exemplo, uma pessoa que vem estudar na universidade tem um visto de longa duração, porque é um visto que é de mais de 90 dias. Esse visto e esse visto de longa duração e essa carta de residência precisam, obviamente, estar válidas, en cours de validité, e essas pessoas precisam ter a sua residência principal
na França, certo? E aqui ele coloca: isto só é válido se a saída da França para o exterior aconteceu antes do dia 30 de janeiro de 2021. Digamos que você mora na França, tem uma carta de residência na França, mas você saiu da França dia 30 de novembro de 2020 e ainda não voltou para a França. Isso vale para você, você pode voltar. Ou se você saiu depois do dia 31 de janeiro de 2021, mas que você motivou a sua saída com um motivo de força maior. Como foi o caso, eu e Emília, a gente saiu daqui no mês de junho, a gente saiu por um motivo de força maior, certo? Então, na volta para a França, pode ser que eles peçam que você tenha justificado a sua saída por um motivo de força maior. No nosso caso, não pediram, mas é melhor você ter isso em mãos. Aqui, o próximo caso é uma pessoa de nacionalidade de um país terceiro, ou seja, nem francês, nem União Europeia, que tenha um visto de longa duração para se reunir com a sua família ou para se reunir com a sua família de refugiados ou que sejam apátridas ou que sejam beneficiários de uma proteção subsidiária. Isso aqui, tá? Existe um tipo de visto que se chama visa de regroupement familial, que é um visto de reunião com a família. Não é, eu tenho uma tia minha que mora lá na França, eu posso ir. Não é assim. É, por exemplo, o seu esposo é refugiado aqui, a sua esposa é francesa, o seu filho é francês e você é dependente dele por algum problema de saúde. Então, são casos muito específicos. Acabou? Não acabou. Tem mais. Estudante inscrito nos cursos de francês língua estrangeira que sejam antecedentes à inscrição num curso de ensino superior. Ou seja, eu não posso ir para a França somente para estudar francês num cursinho lá, tá? Esse curso ele precisa anteceder a sua inscrição no ensino superior, apesar de que a gente aqui não recomenda que você faça esses cursos, porque geralmente eles são muito baseados na gramática e não te ajudam na comunicação do cotidiano, certo? Mas se for o seu caso, se você estiver indo fazer isso, já programou, você pode entrar na França, isso entra como um dos motivos de força maior. Ou que foram admitidos num concurso para os estabelecimentos de ensino superior franceses, tá? Porque algumas universidades você precisa passar um concurso para entrar. Ou para pessoas que estão inscritas no ano 2021, 2022. O que é inscritas no ano 2021, 2022 é uma pessoa que fez a sua candidatura para a universidade francesa, foi aceita e se inscreveu. A faculdade disse, beleza, você pode vir, você tirou o visto e você está inscrito para o ano universitário que começa em setembro de 2021 e termina em junho, julho de 2022. Se você for pesquisador ou professor que vai se instalar, vai morar na França por convite de um laboratório de pesquisa, por suas atividades de pesquisa, precisando imperativamente da sua presença física, você pode entrar também com seu marido ou sua esposa, certo? E suas crianças, seus filhos, na França. Então, os estudantes podem entrar na França, porque isso entra agora como um motivo de força maior. Pessoas que trabalham no setor de transporte terrestre, marítimo e aéreo, obviamente, porque precisam estar entrando e saindo para o trabalho. Pessoas que estão em função de missão diplomática ou de consulado, ou que trabalham numa organização internacional que tenha a sua sede aqui na França, assim como seu marido, sua esposa e seus filhos. E uma pessoa que está em trânsito de menos de 24 horas em zona internacional. Então, esses são os casos de força maior. No data de hoje, somente as pessoas que entrarem nesses motivos aqui, justificar a sua entrada sem estar vacinado, com o esquema vacinal completo, das vacinas aceitas na França. Aí aqui vem a pergunta da Fátima. As universidades já estão recebendo os brasileiros? Sim, como eu já falei, para quem está inscrito no ano 2021, 2022, as faculdades estão recebendo estudantes brasileiros. Essa é uma ótima notícia para quem estava esperando com ansiedade. Isso aí, eu sei que teve gente que foi aceita, ou que foi aceita, que recebeu a carta de aceitação da universidade e não estava lá listado, você ser estudante, como motivo de força maior. Agora você pode. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos os estudantes, todas as estudantes. Então, beleza, a gente já viu. Não sou vacinado, lista dos motivos imperiosos para os países vermelhos, a gente já viu.
E agora a questão do teste. Próxima exigência é teste. Você precisa ter feito um teste PCR, ou o que eles chamam aqui de teste antigênico negativo. Esse teste precisa ser feito em menos de 48 horas antes do voo, certo? Presta muita atenção nisso, porque se o seu teste for feito com mais de 48 horas, talvez eles não aceitem. Aí aqui veio a pergunta da Mokshita Leoa. Precisa fazer exame PCR para quem não está vacinado ou para quem está vacinado com vacina que não é aceita, ou seja, que não é Pfizer, que não é Janssen, que não é AstraZeneca, que não é Moderna. Se você está vacinado com outra vacina que não seja essas, você precisa fazer sim um exame PCR ou o que eles chamam de exame antigênico de menos de 48 horas. Para os vacinados, não precisa fazer teste PCR. Aí aqui a pergunta da Solange. Qual teste Covid é exigido para entrar na França? A gente já falou, teste PCR, RT-PCR ou teste antigênico negativo. Esse teste antigênico negativo, pelo que eu vi, eu pesquisei aqui, é um teste rápido de farmácia, que parece um teste de gravidez. Eu não sei qual é o nível de confiança desses testes antigênicos. Então, quando eu precisava fazer algum teste para viajar, eu sempre fazia o teste PCR. Agora vamos para a próxima exigência. Então, precisa provar um motivo imperioso, precisa fazer um teste antes do embarque, menos de 48 horas, e precisa também fazer um teste na chegada. Chegou na França, você vai fazer o tal do teste antigênico de forma sistemática. Esse teste é obrigatório. Se você se negar a fazer, vão mandar você de volta para o Brasil. E aqui eu escrevi que foi o que aconteceu, o que a gente viu, né, na nossa chegada semana passada aqui na França, é que há um centro de teste dentro do aeroporto Charles de Gaulle, lá em Paris. Estou falando desse aeroporto porque foi o aeroporto que eu vi com meus próprios olhos. Antes de passar no controle de passaporte, tem um centro gigantesco de teste. E a realização desse teste é obrigatória para os não vacinados. Então, quem não é vacinado, eles colocam já numa fila para fazer o teste e depois do teste, se o teste sair negativo, passar para o teste de passaporte. Vamos agora então para a última exigência para os não vacinados, que é a quarentena. Sim, para quem não tem a prova de vacinação, porque não é vacinado com uma das vacinas aceitas, você vai precisar fazer uma quarentena obrigatória de 10 dias. E essa quarentena, ela é controlada pelas forças de segurança. O que são as forças de segurança? A polícia. Então, a polícia pode bater lá na porta do endereço que você colocou como sendo seu endereço de quarentena, bater lá na sua porta e controlar você. E se você não estiver respeitando, se você não estiver lá, se descobrirem que você saiu, você pode acabar, né, sendo mandado embora. Tá? Então a gente já viu que a situação é diferente a depender de se você está vacinado, tem a prova de vacinação das vacinas reconhecidas na França ou se você não é vacinado, não é vacinada. Aí eu queria entrar agora aqui nesse tema que é como funciona o passe sanitaire, o tal do passe sanitário aqui na França e porque é tão importante você seguir lá os passos que eu dei no início do vídeo. É que o passe sanitaire, ele é exigido em todos os estabelecimentos ou praticamente todos os estabelecimentos aqui na França, como por exemplo, teatros de cinema, museus, monumentos e exposições, estádios e piscinas, festivais ao ar livre, bibliotecas, bares, restaurantes, clubes, viagens de longa distância, ou seja, para pegar trem, para pegar ônibus, para pegar voo dentro da França, você precisa mostrar o seu passe sanitário, lojas de departamento e shoppings, ou seja, sempre vai ter alguém controlando a sua entrada nesses locais. Por exemplo, você vai num restaurante do lado de fora, no terraço do bar, no terraço do bar ou no terraço do restaurante. O garçom, a primeira coisa que ele vai fazer é que ele vai pedir para você mostrar o seu passe sanitário. Se você não tiver, você não vai ser aceito no estabelecimento. Então é muito importante você fazer o seu passe sanitário antes de vir à França para você aproveitar todas as maravilhas da cultura francesa, da gastronomia francesa e aproveitar sua viagem aqui, sua estadia aqui. Aí a questão é, se eu entrei na França sem ser vacinado ou com uma vacina que não é aceita, por motivo de força maior, como é que eu vou fazer para ter a minha vida no cotidiano? A solução é você fazer um teste RT-PCR aqui na França e aí você vai receber um QR Code. Esse QR Code ele é válido durante 72 horas. Com esse resultado negativo, claro, você pode transitar livremente nos locais que exigem o passe sanitário. E se você tiver a oportunidade, se você não for vacinado, de eventualmente você se vacinar aqui na França. Certo? E lembrando, tá? Eu tô falando aqui de todos os fatos, os dados, o que é que você precisa para entrar na França. Mas se você tiver a oportunidade de se vacinar com qualquer vacina, por favor, se vacine. Sua saúde está acima
de tudo. A situação está evoluindo muito rápido. Então, por exemplo, quando a gente saiu daqui da França para ir para o Brasil no mês de junho, qualquer pessoa que estivesse num país vermelho, como era o caso do Brasil, precisava provar um motivo de força maior para sair do Brasil e entrar na França, mesmo sendo vacinado. Entre o tempo que a gente foi para o Brasil e o tempo da nossa volta, tudo mudou. Antes, até quem era vacinado precisava do PCR, precisava de motivo de força maior. Na hora da gente voltar, já não precisava mais. Então a situação evolui. Primeiro, a prioridade é você se vacinar com a vacina que tiver. A vacina que tiver é a vacina que é boa para você, é a vacina que é boa. Vacina boa é vacina no braço, como dizem. E a situação vai evoluir e tenho esperança de que em breve a França se abra de uma forma mais larga, né? Que estenda mais essa abertura com segurança para que as pessoas possam realmente voltar a fazer turismo aqui e para que qualquer pessoa vacinada com qualquer vacina que seja, possa entrar na França livremente. Então é isso, já falei bastante aqui, espero que você tenha curtido o vídeo. Para concluir aqui, mantenha-se sempre informado, sempre informada nos sites oficiais, como é o caso do site da Embaixada Francesa no Brasil e o site do governo francês. Anota esses sites, se você quer vir aqui para a França, fica sempre de olho neles, porque a situação está evoluindo, está mudando muito rápido. E se você gostou do vídeo, claro, deixa o seu gema. Esse vídeo deu muito trabalho para eu fazer a pesquisa. Fiz aqui os slides bem bonitinhos para deixar tudo bem claro para você. Deixa o seu gema, vai me estimular, quem sabe mais para frente fazer mais vídeos assim, focado mais em documentação, focado mais em viagem. E claro, se você vai viajar à França, se você está pensando em viajar à França, se você quer aprender o francês da vida real, lembre-se, se você não souber, eu estou avisando agora, que a gente tem um mini curso gratuito Afrancesados, que são videoaulas e um e-book focado para quem quer começar a aprender o francês da vida real. Para baixar o seu é muito simples, só é clicar no izinho que está aqui em cima do vídeo, clica no izinho, coloca o seu e-mail, aperta no botão e você vai receber o mini curso por e-mail, gratuitamente para você presente. E a gente se vê no próximo vídeo. Salut, à la prochaine!